Vamos então para mais uma aula, 15º tema, né, que estamos tratando sobre o livro de Provérbios. Hoje, aula 15, Vivendo para a Glória de Deus com Coragem, é o nosso tema. E para iniciarmos aí propriamente, eu convido você a curvar sua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o nosso estudo. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração, agora clamando para que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique no estudo desta noite, de modo que possamos aprender ainda mais a respeito da Tua vontade, quebrar, ó Deus, muitas vezes posturas e pensamentos errados que temos a respeito da fé e nos amoldando assim ao padrão que o Senhor mesmo espera de cada um de nós. Nos ajude nesse intento, nos abençoe. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de começar, hoje nós estamos com uma visita aí, né, Lilian? Quem que está contigo? O Paulo. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Prazer tê-lo aqui. Deus possa te abençoar nessa noite, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Vivendo aí para a glória de Deus com coragem é mais um tema que vamos estudar. Nosso foco está no livro de Provérbios, né? É lógico que a Bíblia inteira fala sobre isso. Inclusive, na reunião de oração agora há pouco, nós usamos um dos textos que fala a respeito da coragem. Mas vamos focar um pouco aqui em Provérbios. Antes, lembrando aí que o livro de Provérbios faz parte dos chamados livros de sabedoria. Começa em Jó, né? Vai passando por Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e reúne aí esses ensinamentos sapienciais ou de sabedoria. No caso do livro de Provérbios, reúne ensinamentos de Salomão e de outros sábios, com princípios morais para ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Como parte dos livros de sabedoria, Provérbios exalta justamente a verdadeira sabedoria. A sabedoria que, como nós sabemos, vem do Senhor, e cujo princípio está no temor do Senhor. É isso que nós temos falado durante todas essas aulas, todos esses meses que já temos estudado o livro de Provérbios, que o temor do Senhor, como diz Provérbios 1, 7, 9 e 10, é o princípio, né, da sabedoria. Se nós perdermos o temor do Senhor, provavelmente nós seremos entregues às paixões, às inclinações naturais da nossa própria mente. E aí, meu amigo, é só insensatez, tolice, besteira atrás de besteira, como Romanos capítulo 1 nos ensina, quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões, à inclinação natural do seu próprio coração e da sua mente, eles se entregam às suas paixões e cometem todo tipo de torpeza, inclusive deixando de adorar o Criador e adorando assim a criatura e servindo a criatura. Então, sem temor a Deus, nós estamos perdidos. E mais do que isso, nós estamos soltos a fazer besteira. Então, o princípio de sabedoria, uma vida para a glória de Deus, está fundamentada tão somente nesse primeiro princípio de que eu preciso viver em temor diante de Deus. Então, Provérbios traz conselhos para desfrutarmos aí de uma vida de paz e segurança, trazendo advertências para todas as áreas da vida. Nesses 15 temas que passamos, nós já tratamos de tudo, né? Tratamos de família, tratamos de educação, tratamos de relacionamento conjugal, tratamos de finanças, tratamos de trabalho, de diligência no trabalho, tratamos de algumas virtudes, tratamos de generosidade, bondade, de fugir da violência, ou seja, já tratamos vários temas. Hoje, como nós já apresentamos, vamos falar um pouquinho sobre a coragem. Então, quando nós vemos a Bíblia de um modo geral, nós observamos que em vários momentos das Escrituras, nós encontramos uma ordem, um imperativo divino para que os seus servos sejam corajosos. Ok? Sobre a expressão, né, sede forte e corajosos, nós vamos ver que isso se repete várias vezes nas Escrituras. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, verso 7, verso 23,
vai usar essa expressão dupla, sede forte e corajoso. Josué 1:6, verso 7 e verso 9, que lemos agora há pouco aqui na reunião de oração, trata dessas expressões. Josué capítulo 1, verso 18, igualmente. Josué capítulo 10, verso 25. Depois 1 Crônicas 22, 13, 28, 20. 2 Crônicas 32, 7. Todos esses textos você tem uma repetição de Deus chamando a atenção do seu povo a ser forte e corajoso. E basicamente é ser forte e corajoso para não se desviar, para obedecer e para permanecer fiel na palavra do Senhor. Basicamente é isso, né? Ou seja, viver uma vida cristã. Isso aponta o fato de que para ser cristão você precisa ser forte e corajoso. O próprio Senhor Jesus, quando vai falar a respeito daqueles que podem ser seus discípulos, ele chama a atenção de que você tem que avaliar se você realmente quer ser cristão. Porque se você começar a andar com Cristo e depois desistir, é como alguém que começou a construir uma torre, lançou alicerce, depois não deu conta de acabar, e as pessoas vão dar risada da sua cara. Então, veja direito se é isso que você quer, porque viver o cristianismo, diferente do que os neopentecostais ensinam, não é viver em prosperidade, mas sim em padecer por Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer para a gente lá em Filipenses 1, 27 a 29. Então, lutar pela fé evangélica, sabendo que devemos padecer por Cristo. A vida cristã exige abnegação, a vida cristã exige renúncia, a vida cristã exige assumir um compromisso com Deus acima do compromisso próprio. Devemos amar a Deus mais do que a nós mesmos e mais do que a nossa própria vida. Isso é o verdadeiro cristianismo. Por isso o cristianismo exige força e coragem. Imperativos semelhantes a esses, né, sede fortes e corajosos, também vão aparecer com sinônimos, né, em outras partes da Escritura. Em 1 Reis 2:2, você vê o próprio Davi, o rei Davi, falando a Salomão, que quem escreve boa parte de Provérbios, dizendo: meu amigo, ser forte e homem, seja homem, né? Que é essa ideia de coragem. Neemias 4:14 exige a mesma coisa do povo. Isaías 35:4, Isaías 44:8, Jeremias 42:11, próprio livro de Atos, capítulo 23:11, 4:13, 4:29, 4:31, Atos 28:31. Ou seja, todos esses textos apontam para a ideia de não temer, de agir com ousadia, com intrepidez, né? Todos termos que apontam para essa ideia de ser forte e corajoso. Efésios 6:19, Hebreus 10:19 também. Além disso, a Bíblia condena, né, o antônimo da coragem, que é aí a covardia ou o medo. Então, quando você vê Apocalipse capítulo 21, você tem lá claramente que os covardes não herdarão o reino dos céus. E os covardes ali está apontando justamente para aqueles que apostatam da fé, aqueles que não assumem um compromisso definitivo com a fé, começam e acabam se desviando. 2 Timóteo 1:7 também vai no mesmo caminho, apontando para a ideia de a covardia ser algo condenada pelas Sagradas Escrituras. Ou seja, se nós olharmos para a palavra de Deus de um modo geral, nós vamos ver sempre indicativos e ordens explícitas de Deus dizendo: não temas, faz o que tem que ser feito, haja com força, com coragem, seja forte, corajoso, intrépido, ousado em praticar ou em proclamar, né? Como é o caso aqui do texto de Paulo em Efésios 6, pedindo para que a igreja ore por ele, para que ele tenha a ousadia, intrepidez, a abrir a boca, inclusive para pregar, né? Então, nós vemos que para viver o cristianismo nós precisamos, obviamente, de força e coragem. O livro de Provérbios, então, como fonte, agora deixando a Bíblia, os demais textos de lado e focando no livro de Provérbios, né?
Então nós vemos que o livro de Provérbios, como fonte de sabedoria pautada no temor do Senhor, oferece orientações para essa vida de glória, para a glória de Deus. E dentre os vários preceitos e princípios que já estudamos, a confiança e o temor do Senhor devem nos impelir a viver uma vida para a glória de Deus. E a coragem, irmãos, é uma virtude daqueles que seguem um Deus justo e poderoso. O texto de Provérbios, capítulo 11, verso 20, na linguagem de hoje, um pouco mais interpretativa, ele vai dizer assim: o Senhor detesta o homem desobediente e rebelde, mas se alega com as pessoas sinceras e obedientes. Se a palavra de Deus nos trouxe tantos imperativos para sermos fortes e corajosos, obviamente Deus espera de nós que sejamos obedientes na postura de sermos fortes e corajosos. Então, a coragem precisa fazer parte da vida cristã e o livro de Provérbios vai trazer aí orientações e diretrizes a respeito da sua coragem. Em que sentido nós podemos, então, observar que Provérbios, de um modo especial, Provérbios exige coragem de nós. Então, a palavra de Deus exige coragem, primeiro, diante da injustiça. Vamos ver aqui o que significa, a coragem é uma virtude daqueles que confiam no Senhor e nas suas promessas. Então, primeiro, por que eu sou corajoso? Porque eu sou louco, vou sair brigando com todo mundo, batendo de frente com toda a injustiça, coisa do tipo. Não. Não por loucura, mas por confiança num Deus que é justo, num Deus que se levanta em prol da justiça e da defesa do órfão, da viúva, do estrangeiro. O próprio Deus, nós já vimos aqui no estudo de Provérbios, é aquele que é o vingador e que se levanta contra todo mundo que age de modo injusto contra o órfão, a viúva, o pobre e o necessitado. Então, o fato de eu agir com coragem está pautado na realidade do Deus que eu sirvo. Um Deus que também é justo, um Deus que diz que eu posso confiar nele e que ele é fonte de cumprimento das suas promessas. O negócio é tão sério que o próprio Senhor Jesus, ciente de que para viver o cristianismo você precisa de força e coragem, ele vai dizer assim, olha, não temais aqueles que vos perseguem, porque o máximo que ele pode fazer com você é te matar. Isso parece ser uma palavra não muito motivadora, mas na verdade é a grande palavra de motivação. Porque o máximo que as pessoas podem fazer conosco por conta da nossa fé é tirar a nossa vida. Mas não tira a promessa do Senhor de nos dar uma vida eterna. Não tira de nós a promessa do Senhor que seremos bem-aventurados. Então, se nós realmente temos uma fé que pauta somente a preservação da nossa vida nessa era presente, então nós não entendemos quais são as promessas do cristianismo e muito menos o poder do nosso Deus, que já ressuscitou Cristo como o primeiro para nos garantir que também um dia seremos ressuscitados, depois que passarmos pela morte física. Então, a coragem bíblica, ela está pautada no fato de que, mesmo que as pessoas nos persigam por conta da nossa fé, o máximo que ela pode fazer com você é tirar a sua vida. Porque ela não pode mudar absolutamente a promessa da vida eterna que será aplicada sobre todos aqueles que são encontrados em Cristo Jesus. Portanto, a nossa coragem, irmãos, segundo essa visão bíblica, deveria não ser diminuída em momento algum, mesmo diante da face de uma possível perseguição e até mesmo da morte. Para nós, os cristãos ocidentais, esse negócio parece ser um negócio meio perturbador, né? Mas e aí alguém já disse, né, que se Deus permitisse que a perseguição chegasse até nós,
muita gente iria apostatar da fé, porque você viria realmente quem de fato assumiu um compromisso com Cristo. Mas é importante lembrar que hoje, justamente nesse momento que estamos falando, muitos irmãos nossos estão sendo perseguidos e mortos, tão somente por conta da fé em Cristo Jesus. E a mesma coragem, força e coragem exigida a eles, também é exigida a nós. Né? Tem gente que fala assim, ai, que Deus me livre. Mas lembre-se que Apocalipse já nos declarou que Jesus voltará a partir do momento que o número dos eleitos se completarem e o número dos mártires. E pode ser que você esteja contado entre eles. Né? Ninguém sabe, só Deus. Então, peça para Deus te dar força e coragem. Tá bom? Então vamos lá. Então, no Senhor, nas suas promessas. E ao mesmo tempo, essa coragem é sinônimo de confiança e ousadia pelo que é certo. Fazer o que é certo. Ter coragem em fazer o que é certo. E aí que mora o grande perigo do cristianismo ocidental, né? Nós vivemos um cristianismo, irmãos, em que as pessoas pensam que ser cristão é só vir na igreja, nas reuniões, e alguns só pensam que vindo no domingo já está bom. Né? E o que fazem de segunda a sábado, Deus não está preocupado com isso. Então vive uma vida totalmente torta, totalmente de injustiça, de perversidade, né? de insensatez, e acha que com isso são discípulos de Cristo e que, portanto, desfrutam das promessas vindouras. Lamento te informar, mas, biblicamente falando, o novo nascimento gera transformação, gera mudança de vida. E se você não mudou de vida, mesmo falando que é crente, mesmo sendo membro de igreja, isso não garante absolutamente nada para você. Né? A vergonha vai ser maior, você pode ter certeza. Porque o que a palavra de Deus diz é que aqueles que se arrependam, creram em Cristo, dão frutos do arrependimento e mostram essa transformação de caráter, do jeitão de ser, do jeitão de andar. Né? Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem fazia tudo aquilo que o velho homem procedia segundo as inclinações da carne, agora não fazem mais, pois se despiram do velho homem e se revestiram de um novo homem criado segundo a imagem do próprio Cristo. Isso é o verdadeiro cristianismo. E para você viver esse cristianismo, você tem que ter força e coragem. Então vamos ver. Então a palavra de Deus exige a coragem, em primeiro lugar, diante da injustiça. Né? Então pode ser definida como uma firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difícil. Que é aquela situação. Como cristão, como que eu tenho que lidar no meu dia a dia diante das injustiças, diante das posturas corruptas que prejudicam a outros? Como que eu tenho que agir diante desse negócio? A Bíblia diz, você tem que agir com força e coragem. Então vamos ver aí alguns versos que apontam isso. Vou fazer uma transição primeiro e depois enfatizar um pouco mais aí o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Então, Provérbios capítulo 10, nós vamos encontrar o verso 9. Uma ideia da integridade, essa palavra integridade está associada a essa ideia de ter essa firmeza de espírito para enfrentar aí a insensatez, tá? Então, Provérbios 10, 9 vai dizer assim, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então nós vemos um padrão de integridade como sinônimo aqui de coragem, principalmente num contexto onde você vive, onde a maioria das pessoas são corruptas. Para ser íntegro, você tem que ser macho, meu amigo. Você tem que ter coragem, tem que ser
uma pessoa que assuma um compromisso. Então, andar em integridade é o padrão que se espera, e, segundo o padrão de Deus, ele anda seguro, né? Enquanto que o que perverte os seus caminhos, ele vai ser revelado. As pessoas sabem quem são corruptos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra de Deus exige para mim uma coragem diante da injustiça. E essa coragem me conduz a andar diferente do padrão da maioria das pessoas deste mundo. A coragem exige de mim um andar em integridade, em retidão, uma postura que glorifica ao Senhor. É um tema que nós temos trabalhado esse ano. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, viver sabendo que o meu objetivo de vida é glorificar a Deus, é exaltar ao Senhor. E por isso eu tenho que viver em integridade, eu tenho que ter coragem. E hoje em dia você tem que ter coragem para dizer não para a corrupção, irmãos. Porque a grande parte das pessoas vão te assediar a andar em perversidade, em corrupção, em práticas ilícitas. Né? Às vezes dentro da igreja você vai ver um miserável te propondo uma situação que não deveria te propor. E aí nessa hora que você tem que ter coragem. Tá? É isso que se espera. Vamos dar um salto aqui, vamos lá para o capítulo 24, que aí é o texto que eu quero que trata mais, né, dessa questão. E, na verdade, começa no verso 10, mas o verso 10 ele aponta para uma outra questão, né? Mas a ideia é que o sinônimo que ele está usando aqui, no verso 10, se te mostra, o que está escrito aí? Fraco, né? Esse fraco aqui como sinônimo de covarde. Então, contrário ao padrão de coragem. Mas aí o verso 11 e 12, que é o que eu quero para esse momento, depois a gente vai voltar aqui no verso 10, diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O que esses versos estão dizendo nessas perguntas? Meu amigo, se você está vendo alguém que está sendo alvo de uma injustiça, que inclusive está sendo levado para a morte, e você diz para si mesmo, né? Você diz para si mesmo, não soubemos, isso não é da minha conta. Aí as perguntas que vêm na sequência, você acha mesmo que Deus, que está embutido aqui você acha mesmo que Deus, que é aquele que pesa os corações, você acha mesmo que Deus, que é aquele que atenta para a sua alma, você acha que Deus, que é aquele que dará a paga aos homens segundo as suas obras, ele não está vendo o que está acontecendo? Quando você faz vistas grossas, quando você deixa de acudir o necessitado, quando você deixa de praticar o que é bom, de se levantar contra a injustiça, você está vendo que alguém está sendo levado para a morte, que alguém está cambaleando, indo para ser morto. O indicativo é livra-os. Faça algo para gerar justiça. Livra-os daqueles que estão indo para morrer. Né? Salva os que cambaleiam. Mas você fala, não soube, não vi, eu não percebi, não vi. Você acha que Deus, que pesa o coração, que conhece o homem, que é aquele que é o justo juiz, o vingador, que vai dar a paga ao homem, você acha que ele não vai perceber? Você acha que ele não conhece o seu coração e viu o quanto você foi covarde em ficar quieto, em fazer vistas grossas, em fazer que não é contigo, né? Viver lá no cri-cri como se fosse grilo. Deus está atento a todas essas coisas. E é sua responsabilidade como alguém que deve brilhar como filho de Deus, como filho da luz, né? Como imitador de Deus. É assim que Paulo vai chamar a atenção. Sede, pois, imitadores de Deus,
você deve se levantar contra toda e qualquer injustiça. A Bíblia exige de nós coragem diante da injustiça. Mas nós somos ensinados a não nos meter. Porque isso vai trazer problema para nós. Você foi chamado para ter problema, meu amigo. A partir do momento que você foi chamado para ser cristão, você foi chamado para ter problema. Se você está vindo no cristianismo pensando, eu queria tanto virar crente para não ter mais problema, você se enganou. Vai ser espírita, vai ser budista, vai ser qualquer raio que parta. Se você quer ser crente, saiba que Deus te chamou para fazer diferença nesse mundo. E os covardes não herdarão o reino do céu. Como aquele que só pensa no próprio umbigo. Esse também não vai. Você foi chamado, irmãos, para levar burdoada em favor daquilo que é certo. Pastor, mas isso nunca me falaram. Estou te falando agora. Ainda dá chance você. Se você quiser desistir, ainda dá tempo. Você não morreu, então ainda dá tempo. Então, a hora de assumir um compromisso com Cristo não é simplesmente de fé, é de prática, é de postura, é de ética, é de jeitão. Você não pode ver a injustiça e não fazer nada por isso. É nesse sentido, irmãos, que nós vemos, né, algumas ações conservadoras, que hoje é chamado de direita, e que você fala assim, puxa vida, até que fim alguém assumiu o compromisso que quer assumir. Né? Apesar dessa questão polarizada aí de esquerda e direita, já foi dito, não por mim, mas por tantas pessoas, que é incompatível uma inclinação partidária de esquerda e o cristianismo. E isso é verdade. Você não precisa ser expert, você não precisa ser um cara, um QI 120 para entender um negócio desse. Até um quarta-feira vai dar conta de compreender um negócio desse. Mas a perspectiva é que não simplesmente a postura de direita tenha uma exigência de conservadora, mas aqueles que estão envolvidos com política, como nós já estudamos, o bom governo é aquele que governa em favor do justo. E que nós vemos que a esquerda justamente trabalha ao contrário. A esquerda trabalha em favor do injusto. Para não falar vagabundo, para não falar cara que não quer fazer nada, quer viver de ajuda, daquele que acha que o governo é responsável por pagar todas as contas dele, tudo mais. E aí quando você vê uma postura, por exemplo, o que está acontecendo na Nigéria, onde os cristãos estão sendo mortos à torta direita pelos extremistas islâmicos do Boko Haram, da etnia Fula, os fulanes, tudo por conta de gado, né? Por terra, por propriedade. E aí você vê o presidente dos Estados Unidos se levantando e falou assim, esse negócio vai acabar. Eu já pedi, os caras estão fazendo levantamento, se o governo da Nigéria não fizer nada para estancar essa mortandade de cristão, nós vamos fazer. Meu amigo, era para a igreja louvar o Senhor com um pronunciamento desse. Até que, enfim, alguém com coragem de se levantar e falar assim, vamos parar com isso. Até que, enfim. Por quê? Porque a palavra de Deus exige do crente coragem diante da injustiça. Você está falando, livra os que estão sendo levados para a morte. Salva os que cambaleiam indo para serem mortos. É justamente a realidade dos nossos irmãos na Nigéria e em várias partes da África e da Ásia, irmãos. E aí a gente fica aqui vivendo a nossa vidinha preocupado com a promoção do 11 do 11. Ou nós ficamos aqui vivendo a nossa vidinha cristã, nos preparando para o Black Friday. Enquanto irmãos nossos estão sendo levados para a morte, cambaleando e sendo levados para a morte. E a gente faz, não é comigo.
O padrão bíblico exige de nós uma coragem para defender o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, o necessitado, o injustiçado. Ou seja, ter coragem diante da injustiça. Só que nós não queremos saber disso. E às vezes gastamos tempo, dinheiro e munição naquilo que, na verdade, não importa. Ao invés da defesa do justo. E você faz isso, inclusive, quando você não escolhe bem os seus representantes. E nem de que lado da história que você está. Você tem que ter coragem, meu amigo. Você acha que Deus não está vendo tudo que está acontecendo? É Ele que pesa o coração. É Ele que vai dar paga a cada um dos homens. Lembra de Tiago 4? Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Lembre que Deus se alegra daquele que é obediente. E a coragem está dentro de uma das exigências que Deus tem para conosco. Veja o capítulo 25, verso 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que faz o quê? Cede ao perverso. Meu amigo, isso não pode acontecer contigo. A palavra do Senhor te chama para ter coragem diante da injustiça, não para ceder. Senão você é como um manancial corrupto ou uma fonte que foi turvada, pisoteada. Não dá mais para beber água ali. Revirou demais. A água está suja. O justo ele tem que ser aquele que se mantenha de uma maneira ilibada, uma maneira que se mantém de modo incorrupto, sem turvar a sua fonte. É isso que espera. E para fazer isso você tem que ter coragem. Porque todas as áreas, seja lá na escola, quando o colega pede para você passar cola para ele. Água turvada. Seja lá na empresa, quando o patrão pede para você sonegar. Água turvada. Seja na sua própria empresa. Ah, pastor, mas a gente paga muito imposto. Vota direito, miserável. Vota direito. Mas não é porque nós temos o Nero. Lembra de Paulo? Nero era o imperador romano. E Paulo fala assim, sede obediente às autoridades. A minha postura diante de Deus, de justiça, não importa quem esteja na autoridade. Mesmo um louco pior que Nero. É o meu padrão como servo de Deus. Eu tenho que agir corretamente. E é nessas pequenas coisas, irmãos. A gente fala muitas vezes dessa corrupção estratosférica que a gente tem observado já há alguns anos no nosso país, mas nós não observamos as pequenas coisas que fazemos. Quando não agimos de modo correto nas pequenas coisas. É preciso ter coragem. Você acha que eu gosto de pagar imposto de renda? Não gosto. Ninguém gosta. Ainda mais porque a gente não tem retorno disso. Ainda mais eu. Porque eu não tenho nem profissão eu tenho. Ser pastor não é profissão. Eu não tenho benefício nenhum. Prostituta é profissão. Pastor não é. Olha que situação. Só que eu pago 27,5%. E a meretriz? Não paga, porque ninguém pede recibo, né?
Pedir recibo para eu apresentar para a esposa, para ela pôr na contabilidade. Você vai fazer um negócio dele? Não vai. Então, pronto. Aí você acha que ela paga imposto? Não paga. Mas eu, que não sou professor, tenho que pagar. Gosto? Não gosto. Mas, o que eu posso fazer para mudar? Votar direito. Ver se a gente muda a cabeça desse povo e a gente coloca a gente lá com pensamentos na mesma linha que a gente. Agora, enquanto tiver cristão mandando fogo amigo, aí vai complicar. Vai complicar. Cuidado, irmãos. Deus nos chamou para sermos corajosos. Assuma um lado. E glorifica a Deus no lado que você está. Então vamos lá. Não turve a água não, hein? Capítulo 28. Verso 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como quem? Você que tinha que correr atrás desse perverso aí. Sabe por que a vida do perverso está fácil? Porque os cristãos deixaram de exercer a sua coragem. É aquilo que Martin Luther King dizia. O problema não é o grito do perverso. É o silêncio do justo. Em vez de ser leão, a gente está sendo gatinho, e gatinho sem goela ainda. E nem miar não está miando. A gente vê a injustiça, irmãos, e não é conosco. E acha que... Não, porque o cristão ele tem que ser pacificador. Ele vai ser pacificador com seu irmão. É isso que Paulo diz. Evódia, Sinti, pense concordemente com o Senhor. Você vai evitar de brigar com besteira com seus irmãos. Isso é ser pacificador. Mas em relação ao corrupto, ao perverso, ao ímpio, você tem que ser como um leão a persegui-los. E se você tem algum grau de autoridade, seja para contratar, seja aquele que contrate o justo, ao invés de contratar um perverso. Para não ficar dando flecha na mão do perverso. Eu não sei qual foi a sua posição, por exemplo, quando alguns cristãos se levantaram recentemente para fazer um movimento para que as empresas mandassem embora todos aqueles que se levantaram e publicamente se expuseram felizes e a favor da morte do menino lá, do Kirk lá, Charlie. Não sei se vocês viram isso. E algumas empresas chegaram a mandar uma turma embora. Aí teve crente falando assim, isso não tem nada a ver. Onde já se viu cristão fazer um negócio desse? Meu querido, vai ler a Bíblia, Zé Ruela. É justamente isso que a coragem bíblica exige de você. É não dar munição para o perverso. É não pegar do lucro da sua empresa e contratar funcionários que vão usar mal aquele dinheiro, que vão usar daquilo de flecha para gastar em vício, em prostituição, em promiscuidade, e que vai acabar com a sociedade. Se cabe a você, se você tem condição, que você invista em gente boa. E seja um leão contra o perverso. Só que não. Nós vivemos a era do cristianismo hippie, paz e amor. Que já tem rock, já tem drogas e que já tem sexo também fora do casamento. Então esse é o cristianismo do dia que nós estamos vivendo. Deus nos chamou para sermos corajosos, irmãos. Só que isso vai trazer problema para você. Jesus mesmo diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque ele vai chamar a atenção de você separar o que é certo do que é errado.
E ele mesmo diz, quem comigo não ajunta, espalha. Eu acho que você está seguindo um Cristo que não é o bíblico. Que o seu entendimento de cristianismo está longe do padrão que as Escrituras dizem. Porque o cristianismo verdadeiro, ele é corajoso diante da injustiça. Para terminar esse ponto, Provérbios 31, verso 8. 31, verso 8 diz assim: abre a boca a favor do mudo. Abre a boca pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faze justiça aos pobres e aos necessitados. Aqui está falando de uma palavra específica, aqueles que estão revestidos de autoridade, é verdade. Mas guardadas as devidas proporções, também é uma obrigação nossa. Você está vendo alguma justiça, irmão? Você está vendo alguém estar levando uma postura de sobrecarga injusta? Você deveria ser a voz desse. Você, como um crente que serve a um Deus justo e a um Deus que é rigorosamente justo, deveria se levantar contra toda injustiça, mesmo que isso te cause problema, porque o problema já é seu. Você foi chamado para ser luz e para ser sal. E não é uma luzinha qualquer, não. Tem que ser uma luz que cega, no sentido de que vai brilhar tanto que aquele que não quer ver, o cara vai ficar incomodado. Tem que ser o sal na ferida do ímpio. Não é mel. É sal. Irmãos, não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e o mundo. Pois aquele que se achega ao mundo se torna imediatamente inimigo de Deus, vai te dizer Tiago. Não dá. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você vai ter que definir de que lado você está. Com coragem para enfrentar a injustiça. Pastor, mas isso é complicado demais. Olha, quem disse que não ia ser? Ah, pastor, mas o cristianismo no nosso dia é o cristianismo do teólogo lá, do Manza. Teologia do E. Não é, filho. Já te falei isso já há 6 anos atrás que não é. É a teologia do ou. É a teologia que colocou Paulo em situações de ser apedrejado, açoitado. É a teologia que chega no meio do aerópago e fala: ó, meu amigo, eu quero te falar a respeito do verdadeiro Deus. É a teologia que diz que eu devo falar a todos, em todos os lugares, que se arrependam. E o simples fato de falar que se arrependa já pressupõe um julgamento da minha parte de que eles estão andando de modo injusto e errado diante de Deus. Você fazer isso, você tem que ter coragem. Então veja, a palavra de Deus exige coragem diante das injustiças. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão que eu quero compartilhar contigo é que a palavra de Deus exige coragem diante das dificuldades da vida. Você não foi chamado, irmãos, para se esconder debaixo da cama, não. Você foi chamado para glorificar o nome daquele que te chamou. E isso exige coragem. Ah, pastor, não está difícil, a vida não está fácil, são as dificuldades da vida. Sacuda a poeira, meu amigo. Paulo diz, vai lá, faça com as suas próprias mãos. Não dá trabalho para ninguém, não. Corra atrás do seu prejuízo.
Faça por onde. Seja corajoso. Não fica chorando as pitangas, não. A coragem não é só lutar por aquilo que é justo, mas também para superar as dificuldades normais da terra. Vamos lá, vamos voltar para o capítulo 12. Aqui só de transição. Capítulo 12, verso 16, ele vai dizer assim: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Aqui eu só chamei esse versículo que eu quero tratar contigo de que ira é diferente de coragem. A Bíblia manda você ser corajoso, manda você ser raivoso. Então, diante das dificuldades da vida, não adianta você ficar indignado e irado. Isso não vai resolver. Você precisa de coragem. Esse verso eu só pus aqui só para fazer essa distinção para você, porque às vezes você fala assim, o pastor quer ser todo mundo bravo. Não, não quero que ninguém seja bravo. Eu quero que você seja corajoso. É diferente. Vamos lá então agora, o 15 e 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se acovarda, se abate. A palavra de Deus exige coragem diante das dificuldades da vida, irmão. Ficar com cara de apatia. Ficar com cara de abatido, com semblante caído, não vai mudar a sua realidade. Ai, a vida é muito difícil, ai, está muito complicado. Não vai mudar a sua realidade se você ficar com o coração abatido. A Bíblia diz que a força do Senhor é a minha alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Paulo vai dizer como uns princípios de saúde mental: alegrai-vos no Senhor. Não é na circunstância. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você tem que ter coragem para ser alegre mesmo diante da circunstância ruim. Ai, pastor, deu tudo errado na minha vida. A oliveira mentiu, a videira não deu fruto, o curral está vazio, roubaram, tirou tudo do aprisco as ovelhas. O que você faz, Abacuque? Eu me alegro no Senhor. Põe um sorriso no rosto e vai, meu amigo. Porque ficar choramingando debaixo da cama, chorando as pitangas e reclamando da sua situação, não vai mudar. E o cristianismo te chama a atenção para sacudir a poeira. O cristianismo chama a sua atenção para você lutar com coragem diante da dificuldade da vida. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar uma palavra te motivando a desistir, a desanimar diante das lutas. Muito pelo contrário. A dificuldade tinha que servir de motivação para você glorificar o Senhor. Pois aí a pessoa vai olhar, está doente? Tô. Está com enfermidade? Tô. Está sem dinheiro? Tô. Está com problema? Tô. E como você está vivendo dessa forma? O Senhor me fortalece. Isso é testemunho de vida. Isso é coragem no Senhor. Agora chega, uruca, vida, sol está dando tudo errado. Ele fala, mas você não é crente? Ah, eu sou crente, mas está tudo dando errado, está tudo dando errado. É isso que dá margem, inclusive, para o crescimento das teologias de prosperidade, esse erro teológico terrível, e ao mesmo tempo conduz muita gente a não levar a sério a sua pregação, porque não vem em você a confiança necessária e a coragem necessária para enfrentar as dificuldades da vida. Imagine Jó.
que perdeu tudo que tinha. O que resolveu fazer? Se suicidar? Pulou do viaduto lá na... Como que chama lá? Na Barroso ali? É ali que o povo pula? Foi lá na Barroso. Começou a gritar, eu quero ir para os Britos, eu quero ir para os Britos. Foi isso que Jó fez? Não, meu amigo. José do Egito. Pulou no Nilo e falou, crocodilo me come. Foi isso que ele fez? É lógico que não, ele lutou. O cara foi enviado como escravo, foi vítima de assédio sexual, de uma mentira, de uma injustiça, ficou preso, ficou esquecido. Desistiu? Não, porque ele era corajoso. Daniel. Você só tem exemplo de coragem na Bíblia, meu amigo. Você ficar aí nesse, ai, minha vida não tá fácil. Para com isso. Você está envergonhando aquele que te criou. Busque uma solução. Veja que você não está colhendo é consequência dos seus erros. Se for, peça perdão para quem tem que pedir. Volte atrás onde você caiu. E recomece. Coloque um sorriso nesse rosto, pois o coração alegre aformoseia o rosto. Enquanto que o coração, a tristeza do coração, abate, acovarda o seu espírito. As pessoas não têm ânimo porque, na verdade, estão com o coração cheio de tristeza. Capítulo 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz o quê? Secar os ossos. Logo depois que eu me converti, lá com meus 16 anos, alguém me levou para assistir um filme que chama Etal, que é a história da missão Novas Tribos, se não me engano, numa tribo em Papua Nova Guiné, quando o evangelho chegou lá. E naquele filme eles contam como que o evangelho alcançou uma tribo inteira. E havia uma senhorinha naquela tribo leprosa, já sem os dedos das duas mãos, sem os dedos dos pés, sem ponta do nariz. A lepra já estava comendo ela. E ela se converte. E ela dá um testemunho nesse filme. Chama Etal, filme. Se você for procurar na Missões Novas Tribos, você vai encontrar. E o testemunho dela era o seguinte: que mesmo toda comida de lepra, agora ela tinha alegria de viver, porque havia esperança de lá no céu ela voltar a ter os dedos. Ela não estava querendo bênção para cá. Ela não estava nem preocupada se a lepra ia comer mais ainda as extremidades dela. Mas ela estava firmada tão somente nas promessas da vida eterna. Aquele negócio mexeu comigo. Menino de 16 anos, não tinha doença nenhuma, não tinha problema nenhum, mas eu ficava, será que se acontecer um negócio desse comigo, será que eu terei uma fé desse tamanho? E a coragem desse tamanho? Não sei. Ainda me questiono até hoje. Mas ao mesmo tempo o exemplo daquela irmã mexeu comigo. Porque é o mesmo padrão de todos os personagens bíblicos. Se tudo der errado, mesmo assim, nós não vamos desistir. Abacuque não desistiu, Jó não desistiu, José do Egito não desistiu, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não desistiram. Neemias, tantos outros que passaram por dificuldades, lutas, problemas. Os apóstolos todos morreram, com exceção de João, mas todos os demais morreram de uma maneira trágica, terrível, e não desistiram.
tiveram coragem. Você pega a relação que Paulo fala daquilo que ele sofreu lá em 2 Coríntios, não sei quantos açoites, não sei quantas vezes açoitado, 40 menos 1, não sei quantas naufrágios, não sei quantas prisões, não sei quantas apedrejamentos, não sei quantos problemas, perseguições, apanhou de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gente, e você não vê esse homem desistir, cara. Coragem diante das dificuldades da vida. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, gera covardia, gera desânimo, gera tristeza. Capítulo 18, verso 14. Na mesma linha, o espírito firme sustém o homem na sua dificuldade ou na sua doença. Mas o espírito covarde, o espírito abatido, quem o pode suportar? A sua derrota está na falta da sua coragem, meu irmão. E a sua coragem que não tem é porque você não está confiando em Deus e nas promessas de Deus. É falta de fé, muitas vezes. Exerça a sua coragem. Esse negócio vai mudar. Porque a palavra de Deus exige coragem diante das dificuldades da vida. Você não pode se entregar. Faça o seu coração um coração preenchido com o ânimo, com as promessas, com a confiança do Senhor. Pare de ter pena de você mesmo. Tem tanta gente pior que faz 100 vezes mais do que você faz. Tão somente porque confia naquele que diz que nunca jamais nos deixará. E nesse ponto ainda, o capítulo 19, verso 15 diz: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Você tem que ter coragem diante das dificuldades da vida. A Bíblia diz que Davi, que foi jovem, foi velho, nunca viu um justo mendigar o pão. Não significa que o justo não vá passar necessidade, porque a Bíblia mesmo está cheia de situações que mostram o justo passando necessidade. Mas nunca ninguém desistiu. O necessário, meu amigo, você vai ter. Talvez você não tenha o caviar, mas Jesus nunca prometeu caviar para ninguém. Ele diz que o básico você vai ter. Então não desista. Se encha da confiança naquilo que Deus mesmo nos revela. Encha de confiança diante das promessas do Senhor para lutar contra as dificuldades dessa vida. Mesmo que você esteja doente, como diz aqui o texto que nós lemos recentemente. Sempre tem algo que você pode fazer para demonstrar coragem. Sempre. E para terminar, irmãos, o terceiro ponto sobre o fato de que a palavra de Deus exige coragem de nós. Não só exige coragem para diante das injustiças, para se levantar contra as injustiças, não só exige coragem para você lutar contra as dificuldades da vida, mas também exige coragem para suprir as necessidades. O básico. Veja o que diz. Coragem não é só lutar por aquilo que é justo, superar as dificuldades normais da vida, mas também coragem é não desistir de viver e correr atrás daquilo que é necessário. Vamos ver aí esses outros textos aí para concluir o nosso pensamento aqui. Volte lá para o capítulo 10. Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes, que aqui serve como sinônimo de corajosos,
mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Meu amigo, vai fazer, faz direito. Não faz com mão remissa, não. Entre de cabeça. Porque se você fizer meia boca, não vai dar certo. Você tem que ter coragem para fazer bem feito. Se já for meio desanimadão, vamos ver, com mão remissa, não vai dar. Todo trabalho é difícil. Não existe trabalho fácil. Se alguém diz para você que existe trabalho fácil, ele está querendo te vender um curso. Ele está querendo levar uma grana em cima de você. Até os trabalhos que aparentemente são mais tranquilos têm as suas dificuldades. Irmão. Portanto, fazer a obra de modo remisso, não vai dar certo. Ou faz o negócio procurando a diligência, de modo diligente, com coragem, fazendo bem feito, ou não vai dar certo. E a culpa não é de Deus. É da sua mão remissa. Você precisa ter coragem para fazer as coisas bem feitas. Capítulo 12, verso 24. Mais uma vez tratando dessa mão diligente como sinônimo de coragem. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Tenha coragem. Faça o negócio do jeito que tem que ser feito. Capítulo 16, verso 14. Veja que situação interessante essa. O furor do rei são os mensageiros de morte. Mas o homem sábio, o que faz? Apazigua. Esse ponto aqui ele serviria tanto para o primeiro quanto para esse agora. Primeiro porque o rei decidiu que vai matar alguém. Muito provavelmente vai falar, não é comigo, deixa que morra, problema dele. Se eu for tentar mudar a cabeça do rei aqui, pode ser que ele me mande junto para morrer. Para você confrontar a autoridade de um rei, você precisa ser corajoso. Mas fazendo isso com sabedoria, você vai suprir aquilo que é necessário. Um exemplo clássico aqui é o exemplo de Daniel. Quando Nabucodonosor disse, olha, quem não me falar o sonho que eu tive e der a interpretação fiel, vai morrer todo mundo. Todos os sábios falam, estão perdidos, vão morrer. O que Daniel faz? Ora. Chega para os amigos dele e fala, vamos orar que o negócio está feio para o nosso lado. Pede a Deus, busca a Deus. E tem coragem de se colocar. Pede para o rei marcar um prazo aí que nós vamos falar o que tem que ser falado. Ô homem de tutano, corajoso. Puxou para si a responsabilidade que nem era dele. Foi buscar diante do Senhor. Senhor, me comprometi lá e é o teu nome que está em jogo. Se eu morrer, morri, mas vamos lá. Coragem. Livrou todos os sábios da Babilônia, da morte. Neemias, a mesma coisa. Esther, a mesma coisa. Jejua aí, gente. Eu vou lá falar com o rei. Se morrer, morri. Essa é a fala dela. Foi corajosa para mudar uma determinação injusta e para buscar aquilo que era necessário para beneficiar todo mundo. Querido, vida cristã exige coragem. Veja ainda o que diz. Capítulo 24, agora aquele verso 10 que nós deixamos para trás. Provérbios 24, verso 10 vai dizer, se te mostras fraco, se te mostras covarde, no dia da angústia, a tua força é ser corajoso e forte. Quando está tudo bem, é fácil, meu amigo. Você tem que mostrar coragem e força no dia da angústia.
no dia da necessidade. Não, eu sou forte, viu, pastor? Sou forte, mas é que hoje... Mas é hoje que está precisando que você seja forte. É hoje que aconteceu. O dia da necessidade é hoje. O dia da angústia é hoje. Então é hoje que você precisa ser forte. É hoje que você precisa ser corajoso. É hoje que você precisa segurar aí a peruca, como dizem o pessoal. É hoje. Porque no dia que está tudo bem, por que você vai precisar ser corajoso no dia que está tudo bem? No dia que está tudo tranquilo, aí você ronca grosso. Aí na hora que vem o dia da angústia, primeiro esconder debaixo da cama. A Bíblia exige de nós coragem no dia da angústia, ou seja, no dia da necessidade. É no dia que você precisa, às vezes, chamar toda a responsabilidade para si. É o dia que, às vezes, a família está em frangalhos e você vem aqui, deixa que eu cuido. Isso é a coragem. No dia da angústia. Porque se você se mostra fraco no dia da angústia, então, na verdade, você nunca teve força. Você nunca foi corajoso. Sua força é fraca. É no momento da adversidade que você precisa ser forte. E agora, usando o exemplo da nossa querida mulher virtuosa, capítulo 31, nós temos aí vários versos que mostram o tanto que essa mulher foi corajosa para tratar das questões triviais, as necessidades. O verso 17 diz: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Isso poderia ser aplicado no item anterior, diante das dificuldades da vida. Precisa levantar recursos. Então o que você faz? Vai chorar a pitanga? Vai correr atrás do CAD único? Não, meu amigo. Cinge o lombo. Cinge o lombo de força. Fortalece os braços. Alguma coisa você pode fazer, não é possível. Do que ficar simplesmente sentado olhando para o vento, esperando. Você não é Elias. Você nem lutou com os profetas de Baal para que os corvos venham te trazer pão. Então, cinge o lombo. Se mexa, faça alguma coisa. Tenha coragem para suprir as suas necessidades. O que mais? Verso 25. A força, ou seja, a coragem e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem? Uma mulher corajosa. Está vestida de coragem. Irmão, você já parou para pensar que nós vivemos uma época onde tudo é muito mais fácil do que há 50 anos atrás? E que há 50 anos atrás, com toda aquela dificuldade, o povo não passava necessidade? Ah, pastor, mas vivia numa pobreza. Não. Pobreza na sua perspectiva. Porque na sua perspectiva, eles não tinham iPhone. Na sua perspectiva, eles não tinham televisão paga. Na sua perspectiva, não tinha isso ou aquilo. Mas eles nunca tiveram falta de nada. Sempre tinha um milhozinho lá para fazer uma pamonhazinha. Sempre teve uma galinhazinha. Sempre tinha um porquinho. Ah, pastor, mas isso dá muito trabalho. Não sei o quê. Então passa fome, miséria. Então passa fome. Então vai lá, faz um CAD único, vem pedir cesta básica. É isso mesmo, fica dependendo dos outros. Porque está te faltando
coragem. Ah, mas sair no sol, o sol queima. Ah, mas vou ter que levantar cedo. Que hora que começa lá o serviço? 7. Ah, não, tem que acordar cedo. Entra às 7. Ai. Aí é fácil, né? A Bíblia exige coragem para suprir as suas próprias necessidades. Você vai correr. Você vai fazer alguma coisa, você vai vender alguma coisa, você vai negociar alguma coisa, você vai abrir uma agropecuária. Você faz o que você achar que você tem que fazer. Tem que ter coragem. O verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Para trabalhar, você tem que ter coragem. A Bíblia exige dos servos de Deus coragem. Coragem em todas as circunstâncias, irmãos. Concluindo, a coragem, na visão bíblica, é a capacidade de perseverar, enfrentar desafios, permanecer fiel ao Altíssimo e agir com amor, justiça, diligência, bom ânimo e solidariedade. É agir para manter a justiça mesmo sob ameaça. É lutar pelo injustiçado, como nós vimos na primeira parte. É assumir risco em prol do que é certo. É não desistir diante das dificuldades e do desânimo. É abrir a boca em favor do mudo e levantar as mãos contra a tirania, seja dos homens ou a tirania das circunstâncias. É lutar diante das dificuldades da vida e se posicionar para suprir as necessidades do dia a dia. Isso exige coragem. E serve de bom testemunho. Glorifica o nosso Deus. Por isso o texto diz, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, inclusive trabalhar. Faça isso para a glória de Deus. Eu termino com Tiago 4,17, que já citei aqui, mas quero convidar você a abrir lá para nós lermos juntos. Falando da sua responsabilidade em fazer o que é certo. Ele vai dizer assim, vamos ler todos juntos? Tiago, capítulo 4, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deus te chamou para ser forte e corajoso. Deus te chamou para você ser fiel à palavra dele em obediência. Deus te chamou para glorificá-lo em tudo, diante das injustiças, lutando contra as dificuldades da vida e lutando para suprir as suas próprias necessidades. Que Deus possa assim te abençoar. E que como um verdadeiro servo e serva do Senhor, você possa glorificá-lo, sendo alguém forte e corajoso, sabendo que Deus promete nunca nos deixar e nunca nos desamparar. E que Deus assim nos abençoe. Amém?